AgroTV, o canal do agronegócio. Oferecimento Companhia Agro, agricultura sem fronteira. Cadore AgroScience, agricultura e ciência. O assunto de hoje, infraestrutura logística do agronegócio. AgroTV, o canal do agronegócio. Olá, Jean, tudo bem? Tudo bem. Já o nosso assunto de hoje, infraestrutura e logística no agronegócio. Quais os desafios do momento que nós temos nesse assunto tão importante e tão empolgante para nós, os produtores rurais? Muito bem. Esse assunto, ele é simples e ao mesmo tempo complexo de se abordar. Até porque falar de logística e infraestrutura, nós estamos falando de estradas, portos, terminais, operação logística e tudo mais que envolve esse setor que movimenta todas as cargas para todos os lados. Vou te dar um exemplo simples. Até mesmo o cafezinho e o pãozinho de todo dia, você já pensa em logística. Como é que você vai fazer de manhã? Para onde vai? Que padaria você vai? Qual é o caminho que você retorna? Tudo isso envolve a logística. Tá, mas até então você me falou, é muito complicado. Eu quero saber onde é que está o simples dessa história. De fato, Randers. Simples é fácil a gente comentar, mas nem sempre é simples para se executar toda essa logística e infraestrutura que temos atual no nosso país. Já tem alguns benefícios que estão sendo pleiteados por algumas entidades que dão suporte aí, isenção de alguns tributos. Que benefício é esse? E o setor do agronegócio tem pleiteado esse benefício. E me parece que há possibilidade de não existir esse benefício para o ano que vem. Que benefício é esse? O que isso atinge a cadeia da logística? Pois bem, de fato, isso se confirma. Existe um benefício que está terminando aí no final deste ano. E esse benefício nada mais do que é isentar os tributos para os equipamentos portuários, tais como guindastes, empilhadeiras, trilhos e todos os outros periféricos que fazem a movimentação dos portos. Já o que reflete isso na logística? Na sua toda cadeia logística, isso reflete na economia para quem está exportando os seus produtos. Até porque, juntamente com várias entidades, são aproximadamente 60 entidades públicas e privadas que estão avaliando o programa de investimento em logística. Ou seja, todo mundo está concentrando os esforços para que se haja uma prorrogação desse benefício, dessa isenção de tributos a equipamentos, para que o setor como um todo consiga aí, ser beneficiado por um longo prazo para que a cadeia não seja prejudicada. Caso isso não venha a acontecer e essas entidades não consigam prorrogação desse benefício, quais serão as consequências para o setor de exportação, para o agronegócio, para a indústria? O que isso vai afetar diretamente o setor produtivo? Afeta diretamente nos custos. Hoje, já vista que nós, como produtores rurais, já somos totalmente prejudicados com falta da infraestrutura rodoviária, ferroviária e todos os outros mais corredores logísticos para que a nossa carga
chega até o mercado internacional, com infraestrutura ineficiente dos portos e terminais e toda a cadeia modal para que seja transportado os nossos produtos. Já em contrapartida a isso, andando na contramão desse cenário que não é muito positivo do ponto de vista da logística, né, existe alguns indicativos de que tem algumas empresas, e não se pode nem dizer algumas, que são muitas, com intenção de exportar. Empresas que não estavam exportando e agora querem voltar a exportar. A cadeia portuária que existe no Brasil vai suportar o aumento das exportações, porque com a alta do dólar, as exportações estão aumentando. De que forma isso vai ocorrer daqui para frente? As informações estão dizendo que cerca de 500 empresas a mais têm condições de estar exportando, até porque no passado eles não tinham esses incentivos para poder exportar. Inclusive foi o presidente do Banco do Brasil que falou isso, né? Que tem 500 empresas e que tem 35 pedidos para abrir novas concessões portuárias. Se isso realmente está acontecendo, onde é que nós vamos parar, Jean? De fato, existe todo esse clamor. Mas se nós analisarmos para hoje, nesse momento, a infraestrutura toda não suporta toda essa nossa produção. Jean, existe uma previsão de investimento, então, para o setor logístico? E se ela existe, onde está? De fato, existe uma previsão de investimento, algo de 198,4 bilhões de reais no setor de infraestrutura e logística. E a aplicação desses recursos está mais voltado a concessões de estradas, aeroportos, portos, terminais e tudo que envolve a própria cadeia logística. Você acredita que isso será suficiente para tirar dessa letargia a nossa logística? Olha, um projeto como esse, um programa como esse, ele sempre requer mudanças ao longo desse percurso, até porque quanto mais produção, mais investimento precisa ser feito. Jean, o custo vai interferir num assunto muito interessante chamado Custo Brasil. E esse assunto é para o nosso próximo bloco. Agro TV, o canal do agronegócio. Jornal Estado de Goiás, o mais completo, informação com credibilidade, política, cidades, economia, esportes, jornalistas de Anápolis que conhecem bem a nossa cidade e a nossa população. Indiscutivelmente, Jornal Estado de Goiás é o mais completo, porque tem opinião e análise da notícia. Jornal Estado de Goiás, moderno, antenado com a sociedade. Jornal Estado de Goiás. E quanto custa para receber informação de qualidade em casa? R$ 70 por ano. Assine já. 3702-7585. Ligue agora. 3702-7585. Jornal Estado de Goiás. O mais completo jornalismo feito por quem conhece Anápolis. Estamos de volta com o Agro TV, o canal do agronegócio. O assunto de hoje, infraestrutura e logística no agronegócio. Já no bloco anterior nós falávamos sobre o custo. O custo Brasil, na sua percepção, ele afeta o produtor. Nós, os produtores que estamos no Centro-Oeste, somos mais afetados que os outros produtores, por exemplo, que estão no Sudeste, ou os produtores que estão lá na região Norte, como no Maranhão e outras regiões? Totalmente. O Brasil possui uma grande desigualdade regional da infraestrutura logística. Ou seja, cada estado tem as suas particularidades. Nos últimos 50 anos,
A produção agrícola foi movendo-se do sul para o norte. Então, por isso, essa demanda logística ela é diferenciada de região para região. Essa mudança da produção do sul para o norte, e aí Goiás está no centro, isso influencia diretamente numa posição privilegiada para Goiás ou não, Jean? Não, devido à falta de infraestrutura logística. Porque fala-se tanto que o privilégio, principalmente para nós que estamos em Anápolis, somos produtores em Anápolis, né, tem a plataforma logística multimodal, que é para sair, o aeroporto de cargas, que é para sair, nós temos várias rodovias que cortam o município. Afinal de contas, é vantajoso estar no centro do país ou não? E Goiás é o segundo produtor de soja no cenário nacional. No complexo como um todo, eu acredito sim que estamos e temos vantagem. Mas o complexo logístico não consegue atender atualmente esses anseios. Nesse aspecto hoje, o custo Brasil interfere diretamente no preço da soja, ou do milho, ou do sorgo e qualquer outro produto, né, que se exporta. Essa interferência vai afetar de forma prática onde, Jean? Com isso, a geografia da produção do país modificou muito. Então, o que tem que acontecer é que as entidades federais, públicos e privados têm que entrar num consenso com a CNA e discutir essas questões para tentar resolver esse problema logístico de infraestrutura para fazer com que alguns estados que não são beneficiados com a facilidade retroportuária. Devido à distância que estão, condições de transporte, e aí entra a hidrovia que não é presente em outras regiões? Sim, exatamente por isso. Nós estamos falando, por exemplo, de um estado de Goiás, que para chegar até a zona primária, que é o porto marítimo, nós estamos falando de pelo menos de 1.100 quilômetros. É uma boa estirada de chão, Jean. Isso é a verdade. Bom, então você concorda com o nosso companheiro Luiz Antônio Faete, lá da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e ele afirma categoricamente que existe um apagão portuário no Brasil. Você, na sua experiência que você tem em comércio exterior, você concorda com o Luiz? Concordo plenamente. O grande detalhe é que os nossos produtos agrícolas, eles estão sendo expandidos para o norte. Em contramão, a produção está sendo enviada para os portos do sul e sudeste. Mas espera aí, Jean. Não existem portos na região nordeste, Porto de Itaqui e outros portos, que poderiam escoar essa produção? Sim, existe. Mas aí nós estamos falando da infraestrutura logística como um todo. Não é apenas o porto estar lá sediada. O que eu gostaria de alavancar com isso, que o ideal para nós seríamos pensar ter toda a infraestrutura logística nos 4 cantos do Brasil. Então, nós poderíamos perceber aqui nessa conversa nossa que falta planejamento estratégico para o Brasil a longo prazo. E planejamento estratégico a longo prazo chama-se logística. Sem dúvida. O que eu volto a ressaltar é que as federações e todas as entidades envolvidas nesse processo têm que encontrar soluções para resolver essa questão. Porque senão vai ficar que alguns estados e regiões não vai ter esse benefício de escoamento da produção. Falando em solução, lá no Paranaguá, Posto Paranaguá, foi encontrado algumas soluções como softwares e métodos de se descarregar mercadoria. E hoje o caminhoneiro ele vai
colocar essa mercadoria lá dentro do porto agendado. Existe condição de fazer isso nos outros portos, por exemplo, os portos secos? A maioria dos grandes terminais portuários ou portos secos, que nada mais é do que toda a operação retroportuária feita no interior do país, sim, de fato já existe sim toda a tecnologia, mas não é apenas a tecnologia, é a infraestrutura predial, é uma série de outros espaços para acomodação dos caminhoneiros, que vai envolver e vai impactar em tudo isso. Dentro dessa perspectiva, afinal de contas, para onde vai o nosso produto? Esse é um assunto para o próximo bloco. Agro TV, o canal do agronegócio. Jornal Estado de Goiás, o mais completo, informação com credibilidade, política, cidades, economia, esportes, jornalistas de Anápolis que conhecem bem a nossa cidade e a nossa população. Indiscutivelmente, Jornal Estado de Goiás é o mais completo, porque tem opinião e análise da notícia. Jornal Estado de Goiás, moderno, antenado com a sociedade. Jornal Estado de Goiás. E quanto custa para receber informação de qualidade em casa? R$ 70 por ano. Assine já! 3702-7585. Ligue agora! 3702-7585. Jornal Estado de Goiás. O mais completo jornalismo feito por quem conhece Anápolis. Estamos de volta. O nosso assunto de hoje, infraestrutura logística no agronegócio. E isso interfere nos custos. Afinal de contas, Jean, qual é o destino da nossa produção? Em primeiro lugar, ficamos com a China, com 2,92 bilhões de dólares. Isso reflete de julho do ano passado para esse julho, um aumento de 19,4%. Mesmo a China estando desacelerando a economia, ainda se mantém em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ficamos com a China, com 2,92 bilhões de dólares. De julho, fazendo a comparação de julho do ano passado para esse julho, tivemos um aumento de 19,4%. E a soja representa 2,47 bilhões de dólares. Em segundo lugar, ficamos com os Países Baixos, com quase 610 bilhões de dólares. E o complexo soja ficou com quase 318 bilhões de dólares. E só grãos foram um pouco mais de 160 milhões de dólares. Em terceiro lugar, ficamos com os Estados Unidos, com produtos florestais, café e para o setor sucro-alcooleiro. Em quarto lugar, ficamos com a Venezuela e depois o Egito, aí com carnes, cereais, farinha e outros produtos agrícolas. O agronegócio tem uma força expressiva nas exportações, né, e há um aquecimento, principalmente nos últimos 3 meses. No geral, Jean, como é que foi o acumulado de janeiro a julho? Como é que tem comportado isso? Em primeiro lugar, novamente ficamos com a China, com 14,67 bilhões de dólares. Depois ficamos com os Estados Unidos, com 3,73 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, ficamos aí com os Países Baixos,
com 1,63 bilhões de dólares. Em quarto lugar, ficamos com a Alemanha, com 1,63 bilhões de dólares, e a Rússia com 1,37 bilhões de dólares. Já esses números expressivos que tem de 2014, de julho de 2014 para 2015, né? E agora o acumulado já de 2015, janeiro de 2015 até julho de 2015, tem forçado os índices para cima de exportação. Isso é verdade? Qual é a sua percepção? Sim, de fato houve esse aumento e o produtor acredita, sim, que vai ter um pouco mais de lucratividade, o qual, na minha análise, apesar de que nós temos um custo de aproximadamente 4 vezes mais que os argentinos e os norte-americanos, mais do que os nossos produtores. É alguma coisa, se eu estivesse falando de R$4 em saca para o produtor, para o bolso do produtor. Bom, então fica muito claro que essa gangorra, vamos dizer assim, né, uma gangorra, que ao passo que a gente tem o dólar alto, as exportações estão em alta, forçando os índices para cima, o produtor exporta com a possibilidade de uma maior lucratividade, mas o lucro vai ser um pouco menor porque o custo Brasil influencia. Nós começamos o programa falando do custo que incide sobre as nossas exportações. Nesse caso, então, o produtor pode talvez não alcançar exatamente aquela percepção de lucro. Isso é verdade, porque se os nossos custos são maiores do que os demais, nós estamos falando aí de uma grande diferença, e se nós estamos falando e de uns volumes bastante expressivos nessa toda a cadeia logística que nós estamos comentando até o presente momento. Dado o cenário da alta constante do dólar, os produtores então precisam esperar até o começo da nova safra para poder ter pelo menos uma sinalização do que vai acontecer no próximo ano de 2016. Jean, nesse cenário, esse assunto ainda vai render muita discussão e muita análise aqui no Agro TV. É verdade. Iremos aí estar discutindo aí com todas as federações, setores públicos, privados. Temos que encontrar soluções para esses gargalos, para que a cadeia exportadora seja aí beneficiada e, consequentemente, os nossos produtos no mercado exterior venham a ter essa redução de custo. Jean, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Tenho certeza absoluta que esse assunto vai render até o final do ano, ainda vai oscilar muito, né, a bolsa, as exportações, e tenho a certeza que nós estaremos aqui para atender o produtor. Jean Carlo, que é o nosso consultor em assuntos de comércio exterior, muito obrigado e até o próximo programa. Jornal Estado de Goiás, o mais completo, informação com credibilidade, política, cidades, economia, esportes, jornalistas de Anápolis que conhecem bem a nossa cidade e a nossa população. Indiscutivelmente, Jornal Estado de Goiás é o mais completo, porque tem opinião e análise da notícia. Jornal Estado de Goiás, moderno, antenado com a sociedade. Jornal Estado de Goiás. E quanto custa para receber informação de qualidade em casa? R$70 por ano. Assine já! 3702-7585. Ligue agora! 3702-7585. Jornal Estado de Goiás. O mais completo jornalismo feito por quem conhece Anápolis.
Hoje você vai acompanhar uma matéria sobre custos de produção e logística. Jean, as novidades que temos para o produtor em relação a essas empresas que estão chegando, qual a novidade você tem? Uma das novidades que eu gostaria de ressaltar é a companhia Ciagro, o qual fazemos parte dela. Estamos fazendo contatos com investidores exterior, até para fazer armazenagem aqui na nossa região. E montando parcerias com gente que está buscando isso para nós, trazer esses investimentos, esses investidores aqui para a região. O Gilberto é um desses parceiros? O Gilberto é um desses grandes parceiros. Olha, Gilberto, você está falando diante do nosso mais sagrado patrimônio, que é o nosso ouvinte, né? Então, essa companhia Ciagro vem trabalhar aqui na região de Anápolis e vai fomentar o produtor. Como é que vai funcionar isso, já? Na realidade, é um processo como um todo, vai desde a parte de fomentação e até mesmo a parte técnica, instruindo o próprio produtor no seu processo da cadeia como um todo. Vocês vão, por exemplo, lá financiar o produtor? Adubo, máquina, semente? Todo esse processo. E até mesmo, volta a dizer, preparar os produtores. Vejam só, as trades fazem isso. Os produtores, nós trabalhamos com as trades e tem toda uma forma de trabalhar. Qual que é a diferença, então, da proposta da companhia Agro para o produtor? A proposta simples e direta, encurtar caminhos entre a produção e a comercialização lá fora. Por isso que estamos aqui com o nosso grande alavancador de negócios no exterior. Eu quero elogiar essa iniciativa porque vocês têm uma proximidade da realidade do produtor. Não tem um sentido exploratório, sim cooperativo, colaborativo. É fazer o que ele está um pouco acostumado, mas se ele puder ter um valor agregado no ganho dele, no que vai no bolso dele, maior, porque esse é o espírito que eu percebi na Ciagro, é um projeto que do ponto de vista de investimento a gente quer ajudar. Então, valor agregado, Gilberto, você conseguiu perceber que o produtor do outro lado tem uma luz no fim do túnel. Tem. Pode agregar valor para o produto dele passar em cima desse trilho aqui, correr para o porto e ser exportado e o valor agregado ir parar no bolso. No bolso, que é o que interessa. Bom, você que está nos assistindo, hoje esteve conosco aqui na Ferrovia Centro-Atlântica, um local emblemático para a cidade de Anápolis, para o Centro-Oeste. O Agro TV trouxe até aqui Gilberto, um dos maiores investidores em comércio exterior, um especialista, um homem viajado, e essa grande novidade que Jean colocou para nós, que é uma nova companhia que está chegando na cidade de Anápolis, no Centro-Oeste, para já tocar uma nova modalidade de negócio no agronegócio. Sem dúvida. Estamos aí preparados para aglutinar todos os produtores a levantar essa bandeira conosco. Agro TV, o canal do agronegócio. Até a próxima!